Bom, essa semana nós todos, né, tivemos a notícia de uma operação da Prefeitura do Parque União, na Nova Holanda, uma operação que teria recolhido 100 supostos usuários de drogas, né, para serem internados compulsoriamente. A gente vem, né, desde 2011 denunciando que a Prefeitura do Rio de Janeiro vem utilizando a desculpa de estar preocupado com os usuários de drogas que estão pelas ruas da cidade para fazer uma política higienista, uma política de limpeza das ruas, uma política com o objetivo de preparar a cidade, ou melhor, preparar as partes turísticas da cidade para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Então a gente tem visto já há vários anos, né, o recolhimento de moradores de rua, especialmente das ruas da Zona Sul e do centro da cidade, e o envio desses moradores de rua para um abrigo, né, chamado Rio Acolhedor, que fica lá em Paciência. E de 2011 para cá, a Prefeitura começou a fazer o recolhimento de crianças e adolescentes, né, para colocar em casas de acolhida, como eles chamam, né. Mas a gente vem denunciando, nas casas de acolhida não existe tratamento para as crianças e adolescentes que ficam lá, na verdade, trancafiadas. É uma política para retirar as crianças e adolescentes das ruas sem dar nenhum tipo de tratamento. E uma internação compulsória. No Rio Acolhedor, daqui a pouco eu falo mais sobre o Rio Acolhedor, a internação não é obrigatória. Então nós tivemos a notícia dessa operação da Prefeitura e fomos investigar. Na própria quarta-feira, né, foi uma equipe do meu mandato, junto com o mandato do Marcelo Freixo, né, da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, procurar qual teria sido o destino desses 100 supostos usuários de drogas recolhidos pela Prefeitura. E na quinta-feira, no feriado, aliás, na quarta-feira, pela manhã, nós fomos bem cedo visitar o abrigo de Paciência, também buscando informações sobre esses recolhidos. Aí olha só o que a gente começa a descobrir. Primeiro a gente descobriu o seguinte: a imprensa deu a informação errada sobre a operação. A operação que aconteceu no Parque União e na Vila do João não foi uma operação de recolhimentos da Prefeitura de recolhimento de usuários de drogas. Foi uma operação da polícia, uma operação solicitada pela polícia para, né, fazer uma prisão em massa de pessoas e tentar identificar possíveis criminosos entre aquelas pessoas. Quer dizer, uma operação absolutamente ilegal. Imaginem, se daqui a pouco, daqui a 10 minutos, a Polícia Militar cercar essa praça aqui e todo mundo que estiver aqui foi encaminhado para um batalhão, para a polícia identificar se essas pessoas devem alguma coisa para a justiça ou não. Foi isso que aconteceu, só que dentro de uma favela. Aí as pessoas, muita gente acha natural, mas isso não é natural nem legal. Isso é uma ação absolutamente ilegal, porque a polícia não pode levar as pessoas para a delegacia para averiguação. Isso é uma ilegalidade, não é verdade que a polícia tem esse direito. E lembra os tempos da ditadura militar. Muitos jovens do Rio de Janeiro, no Brasil, não entendem por que os nossos pais, os nossos avós fazem tanta questão de ensinar a gente a andar sempre com documento, né? Todo mundo da geração mais nova recebe essa orientação: não sai de casa sem documento, não sai de casa sem documento. Porque na época da ditadura acontecia isso que eu falei. Tinha operações da polícia, das Forças Armadas, no centro do Rio, que chegava a levar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas de uma vez detidas nos quartéis aí da vila para identificar se aquelas pessoas eram criminosas, eram subversivas, etc. Quando vem a redemocratização e se estabelece uma Constituição, um Estado de Direito, a gente não vê mais isso acontecer, não é? Nas ruas do centro da cidade, da Zona Sul, né, no chamado asfalto, a gente não vê mais isso acontecer. Mas nas favelas, isso continua acontecendo. Ou seja, a Polícia Militar cercou um grupo de pessoas dentro da favela e levou todo mundo para o posto, né, para o batalhão,
A delegacia de polícia levou todo mundo para o batalhão da PM para fazer o tal do sarqueamento. E 100 pessoas, sabe quantas estavam devendo alguma coisa para a justiça? Uma pessoa. Identificaram um criminoso. Quer dizer, 99 pessoas foram levados para a delegacia sem que eles devessem nada à justiça, sem que eles devessem nada à polícia, para que fosse um bandido identificado. Então essa é uma prática que, se a gente não pode aceitar aqui, né, no Buraco do Lume, aqui no centro, se a gente não aceita em Ipanema, no Leblon, na Tijuca, a gente não pode aceitar que aconteça em nenhum lugar da cidade. A obrigação da polícia é investigar e fazer as detenções e as prisões de acordo com as suas investigações, e não sair coletando cidadãos aleatoriamente na rua para tentar identificar quem é criminoso e quem não é. Bom, aí para fazer essa operação, por isso a confusão da polícia, eles requisitaram o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Agora, o que a Secretaria não pode, né, deixar de ser responsabilizada é porque que ela foi apoiar uma ação ilegal da polícia. Se a polícia oficiou a Secretaria para que a Secretaria apoiasse uma ação ilegal, a resposta correta da Secretaria deveria ser se recusar a fazer essa ação e denunciar para o Ministério Público que a Polícia Militar pretendia cometer um ato ilegal de abuso contra os direitos de uma coletividade. Então, o nosso secretário, né, que é o vice-prefeito Adilson Pires, é sim responsável por ter participado dessa ação ilegal promovida pela Polícia Militar. Bom, aí para encerrar, falando sobre o abrigo de paciência. Fui lá, da quarta-feira pela manhã, para visitar o abrigo de paciência, para olhar os livros, né, do abrigo de paciência, ver quem é que deu entrada no abrigo naquele dia, né, se as pessoas que foram levadas para lá, fruto dessa operação da polícia, se foram voluntariamente, se foram obrigadas, constrangidas a ir a comparecer ao abrigo. Bom, aí chegando no abrigo, o primeiro problema, né, a gente recebeu muita resistência dos funcionários do abrigo que não queriam permitir a nossa entrada. Nós ficamos barrados, inclusive quando nós chegamos com 2 automóveis, os portões do abrigo estavam abertos. Quando eu me identifiquei como vereador dizendo que estava fazendo uma visita de fiscalização, a primeira atitude foi fechar o portão do abrigo, né? Não foi franquear a nossa entrada. Se recusavam os funcionários, nos proibiam de entrar no abrigo e se recusavam a se identificavam só pelo primeiro nome. Só aceitaram se identificar quando eu, né, entrei no abrigo, né, sem pedir, avisando, olha, se vocês não se identificarem, eu não vou obedecer a proibição de entrar. O mínimo que vocês têm que fazer é dizer quem é você, porque ele está cometendo crime de abuso, e se a minha entrada aqui não for permitida, eu vou para a delegacia registrar queixa. Aí quando eu forcei a entrada, é que eles se identificaram. Aí eu realmente, novamente, fiquei aguardando a autorização. Falei com o subsecretário de Desenvolvimento Social e com o diretor do abrigo. O subsecretário autorizou a minha entrada, mesmo assim a entrada continuou proibida até que o diretor do abrigo autorizasse a nossa entrada. Nesse meio tempo, foi de certa maneira até positivo isso ter acontecido, porque nós pudemos constatar claramente, não é, a circulação de pessoas armadas nos arredores do abrigo, né, mostrando claramente o que a gente já vinha denunciando, que aquele abrigo fica numa região conflagrada, próximo a uma boca de fumo, com pessoas armadas circulando na porta do abrigo e numa região que é disputado pelo tráfico de drogas e por 2 milícias diferentes. Então o abrigo, ele é um espaço totalmente inadequado para receber as pessoas. Eram mais de 300 pessoas no abrigo no momento que eu visitei. Ele é uma antiga escola do Senac, tem 2 galpões enormes, que tem algumas subdivisões, né, para uma parede que não divide tudo, né, uma parede baixa, num galpão enorme que divide alguns quartos. Mas a grande maioria dos abrigados fica num espaço único, né, que eu calculei, no alojamento masculino, 111 camas.
né? E alguns abrigados vieram nos dizer que às vezes ainda são utilizados colchonetes, né? Porque são tantas pessoas que não cabem nas camas. Um lugar totalmente sem ventilação, né? Que, inclusive, ele claramente é muito quente no verão e muito frio no inverno. Dava para perceber isso e depois alguns abrigados vieram dizer, reclamar exatamente disso. Quer dizer, é uma política que pega moradores de rua das áreas ricas da cidade, das áreas turísticas, das áreas que interessam aos mega eventos, leva esses moradores de rua até o abrigo de paciência, independente da vontade deles. As abordagens não são voluntárias. Lá, chegando lá, eles podem escolher se ficam ou se retornam. Se decidem retornar para as ruas, não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de assistência. Se quiserem retornar para uma residência, alguma coisa, tem que se virar por conta própria. Os que ficam lá ficam submetidos a essa violência pela presença do tráfico e pela presença, né, das milícias. E, na verdade, né, os programas desenvolvidos ali têm demonstrado que as pessoas não saem da situação de rua ao passarem pelo abrigo de paciência ou por outras casas de acolhida da prefeitura. Fala com ele. Mas aquele quem é que fala, quem que não fala, não sou eu. Bom, então, a gente identificou isso claramente. Eu tive uma surpresa dentro do abrigo, né, que enquanto eu estava circulando no abrigo, um cidadão que está lá, internado, começou a me chamar: ei, você é o deputado que eu votei, vem cá, que não sei o quê. Quer dizer, tem um eleitor, pelo menos um eleitor meu, internado no abrigo, acolhido lá no abrigo, e olha só que curioso, ele era camelô na Lapa. E aí a repressão da prefeitura à camelotagem na Lapa fez com que ele não tivesse mais condições de subsistência. Ele acabou, né, foi levado, foi recolhido e acabou aceitando ficar no abrigo por total falta de oportunidade. Então, uma política de esconder os moradores de rua, de tirar os moradores de rua das áreas nobres da cidade e esconder os moradores de rua longe das vistas da imprensa, longe das vistas dos turistas, né, longe das vistas da classe média. E é fundamental que a gente, enquanto Partido Socialista, enquanto partido que está ao lado do povo trabalhador, dos trabalhadores do nosso país, que ele denuncie que a política hoje na nossa cidade, para os moradores de rua e para os usuários problemáticos de drogas, não passa de uma política de limpeza social, uma política de tentar esconder a pobreza e a miséria, ao invés de resolver os problemas do nosso povo. Obrigado aí pela atenção de vocês. E só queria dizer que no próximo dia 3 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, por iniciativa do nosso mandato, vai fazer uma audiência pública sobre as remoções na nossa cidade para os mega eventos. Então, quem puder comparecer, vai ser uma audiência pública muito importante.